Olá, pessoal. Aqui quem fala é Atevaldo Leitão, sou diretor executivo do Sindicato da Construção Civil de São Paulo. Está iniciando mais uma live Café com Ramalho. A live Café com Ramalho vai ao ar pela internet, pelo YouTube, todas as quintas-feiras em um canteiro de obra de São Paulo. Hoje, o Ramalho, por uma questão de segurança do Covid, não pôde comparecer à live, né? Todo mundo sabe que o Dória, governador de São Paulo, está fazendo lockdown a partir de sábado, e o nosso presidente do sindicato, Ramalho, ele tem 72 anos e nós achamos por bem aconselhar para que ele não viesse fazer essa live até enquanto sair a vacina, né? Então, hoje, nós trouxemos para representar o nosso presidente Ramalho da Construção, o nosso Ramalho Júnior, tá? Que é nosso diretor do Sindicato da Construção Civil, e nós trouxemos hoje sempre um palestrante, né? E esse palestrante é um palestrante mais do que especial. É o doutor Marcelo, que vai falar com vocês sobre a recuperação, ou seja, a restituição do INSS sobre as verbas indenizatórias. Entendeu? Todo mundo sabe que existe uma discussão aí no Supremo, né? Que já ganhamos essa ação, o sindicato, junto com o doutor Marcelo, né? Ganhamos uma ação para todos os trabalhadores que quiserem restituir, né, esses valores que foram descontados indevidamente do INSS sobre férias, sobre as verbas indenizatórias, aviso prévio. O doutor Marcelo vai explicar para vocês. Mas eu convido aqui para a live o nosso Ramalho Júnior. Com você. Obrigado, companheiro Atevaldo. Bom dia a todos os companheiros. Bom dia às pessoas que estão nos assistindo nessa live. Quero aqui chamar ao meu lado o nosso grande convidado ilustre, professor Obrigado. Marcelo Reina. Só Marcelo, professor. Professor Marcelo Reina Filhão, grande mestre na área do direito, do escritório Paulo Hamilton, que ele é associado junto com um corpo jurídico fantástico. Os companheiros sabem, e as pessoas que estão nos assistindo, que o grande projeto desse, Marcelo, do Café com o Ramalho, foi idealizado por nós para que a gente pudesse oferecer sempre algo a mais para toda a categoria da construção civil, mas estendido principalmente para a sua família, seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, trazendo cursos de capacitação profissional através de convênios, através do SEBRAE, do SENAI, e entre outros convênios firmados. O que nós vamos hoje aqui, já agradecendo a construtora Toledo Ferrari, a incorporadora Fibra, através da direção da Toledo, do nosso companheiro Cid Ferrari, do José Eduardo, e toda a administração da obra, a oportunidade de abrir esse espaço para a gente debater um assunto que é de extremo interesse para os trabalhadores. Quando se fala numa recuperação judicial de descontos que foram, de contribuições que foram levadas ao INSS, que foi contribuído indevidamente, e através da força do sindicato, em parceria com o seu escritório, doutor Marcelo, conseguimos promover uma ação coletiva, para que lá na frente a gente consiga recuperar esse dinheiro que é nosso. E todo o dinheiro é bem-vindo. É ou não é, meus companheiros? Aquilo que foi descontado indevidamente de nós, e nós tivemos a oportunidade de trazer esse recurso para dentro da nossa casa, ainda mais num momento desse, é fantástico. Mas isso só se deve porque a ação do nosso presidente Ramalho, junto com toda a diretoria, foi buscar especialistas nas áreas para poder proporcionar isso a todos. Eu espero e desejo a todos os companheiros que, após a grande apresentação do professor Marcelo, que vocês possam estar esclarecendo algumas dúvidas de como, junto com o sindicato, inserir nessa nova ação. Quero aqui passar já a palavra, desde já, para o doutor Marcelo, para que ele possa aí explanar as suas ações.
Meus companheiros, mais uma vez, muito obrigado. E, doutor Marcelo, é contigo. Ramalho, que sejam as minhas primeiras palavras de agradecimento, né, por esse espaço, por essa oportunidade. Agradecimento ao Ramalho da Construção, ao Ramalho Júnior, ao Atevaldo, ao Sintracom, né, por poder ter essa oportunidade aqui hoje de trazer um tema tão importante para a categoria, né? Como você mesmo disse, nós vivemos um momento muito complicado, muito complexo, né? E quando nós nos deparamos com algumas situações que podem trazer vantagem, recuperação de tributos, de descontos indevidos para uma categoria tão importante como a nossa, nós sentimos uma responsabilidade, né? uma grande responsabilidade, mas uma grande satisfação de fazer parte desse projeto. Então, que sejam aí as minhas palavras primeiras como um agradecimento por poder fazer parte desse projeto, tá bom? Bom dia a todos os trabalhadores, bom dia a todos os presentes. Muito obrigado. Quero agradecer a atenção de vocês. Dizem, né, Ramalho, que quando um advogado fala, acaba falando difícil, acaba falando complicado, não se entende muito bem. Então, eu vou pedir para vocês, se eu acabar falando algo nesse sentido, pode levantar a mão e, da mesma forma efusiva como vocês me deram o bom dia, falar, doutor, não, por aí não. E a minha intenção aqui hoje, na verdade, é um grande bate-papo. Não quero falar difícil, não quero falar de forma complexa, eu não vou falar aqui um grande emaranhado de leis, o que a lei diz, o que a outra lei diz, não. Eu quero trazer aqui um bate-papo mesmo, né? Não quero ser muito complexo, né? Quero ser didático e quero ser rápido, né? Vou procurar mesmo fazer esse grande bate-papo com vocês para entender o que está acontecendo e qual é a ação do Sintracom em favor de vocês, em favor de toda a categoria que vocês representam, tá certo? Todos vocês têm olerite, não é verdade? Vocês recebem os salários, recebem os vencimentos de vocês e vocês têm o olerite de vocês, tá certo? O que vocês recebem ali? Quais são as rúbricas que estão nesses olerites? Vocês já pararam para observar esse olerite? Tem só o salário ali? Não, tem outras rúbricas. Tem férias, tem 13º, enfim. Todas as remunerações que vocês recebem estão ali nesse olerite, né? Então, se nós pegarmos o olerite de qualquer um de vocês, no mês que recebe férias, está lá o quanto que recebeu de férias. Se está cumprindo aviso prévio, está ali o quanto que vai ser a remuneração a esse título. Se vocês observarem esse olerite de vocês, né, existe ali um desconto que vocês sofrem, em detrimento do que a legislação determina, que é destinado à Previdência Social, que é destinado ao INSS. Né? Um desconto que vai variar aí de 8% a 11% e que está incidindo sobre tudo aquilo que vocês vierem a receber, né? Então, recebeu salário? Tem uma parte que o empregador de vocês desconta, que é esse 8% a 11%. Como ele desconta? Ele recolhe uma guia em favor do INSS e esse percentual não vem para você, ele vai para o INSS, né? Para custeio da Previdência Social. Muito bem. Acontece que a legislação, a lei que instituiu esse pagamento de INSS, ela prevê que essa incidência de imposto devida ao INSS, ela deve ocorrer somente em relação àquelas verbas de natureza salarial. Então, se nós formos no corpo da lei e analisar essa lei, vai estar lá escrito que essa contribuição destinada à Previdência Social, ao INSS, deve incidir sobre verbas de cunho salarial. E o que é verba de cunho salarial? É o salário propriamente dito. Ou seja, você trabalha, recebe um salário e recebe uma remuneração. Este é o seu salário, verbas salariais. Mas, recuperando aquilo que nós falamos agora há pouco, pegando o olerite de vocês, vocês não recebem somente salário.
recebe 13º, recebe férias, recebe aviso prévio. Quando se acidenta, né, tem aquela verba acidentária, 15 primeiros dias de auxílio acidente, auxílio doença. Será que tudo isso é verba salarial? Aí fica um ponto de interrogação. Por que esse ponto de interrogação? Porque eu já tenho a resposta. A resposta, na verdade, não sou eu quem deu. A resposta quem deu foram os tribunais. Tá certo? Há muitos anos, pessoal, essa discussão acerca do que é verba salarial e do que é verba indenizatória se travou nos tribunais. O que aconteceu? Os escritórios, os advogados entraram com diversas ações, né? Então isso não é algo novo, isso já vem se arrastando nos tribunais há algum tempo, e passou-se a discutir do Poder Judiciário o que poderia sofrer a incidência do imposto. Quais as verbas, quais as rúbricas, quais as remunerações daquelas constantes do olerite de vocês que poderiam sofrer ou não a incidência deste tipo de imposto. Isso já é uma discussão de anos. O cenário que nós temos hoje é o cenário de que algumas dessas verbas já estão reconhecidas pelo último dos tribunais, que é o Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia, a gente ouve muito falar do Supremo, né? Então, algumas dessas verbas, o próprio Supremo Tribunal Federal, que é a última instância do Poder Judiciário, já determinou que não poderiam sofrer a incidência desse imposto, né? O que fazer? Porque o empregador de vocês não está autorizado a não remunerar, a não descontar isso de vocês sem uma autorização judicial. E, embora os tribunais tenham reconhecido essa situação de ser indevido o desconto em detrimento de algumas dessas verbas, o seu empregador ele não está fazendo nada de errado. Ele não pode, por si só, e sem uma autorização judicial, deixar de descontar de vocês. Tá certo? O que é necessário fazer para que isso pare de acontecer e se recupere o que indevidamente foi recolhido nos últimos 5 anos? Por que 5 anos? Porque existe um prazo prescricional de 5 anos. Nós precisamos de uma ação judicial que discuta essa situação e que nos autorize a deixar de a deixar de sofrer essas incidências e a recuperar os últimos 5 anos. Isso quer dizer que cada um de vocês, trabalhadores, poderiam mover uma ação no Poder Judiciário, juntando os seus olerites e dizendo: olha, juiz, o Judiciário já reconheceu como indevido, por exemplo, que essa incidência de imposto, de 8% a 11%, estivesse incidindo aqui, ó, sobre o meu aviso prévio indenizado. Mas só que eu continuo sofrendo esse tipo de desconto. Então, me dê a restituição do que foi pago e me autorize a não mais sofrer esse tipo de incidência. Cada um de vocês poderia promover uma ação individual com esse sentido, com este pedido. Tá certo? Por quê? Como, repetindo, o seu empregador, por si só, mesmo havendo decisão dos tribunais, não está autorizado, por si só, e sem autorização judicial, a deixar de incidir esse tipo de coisa do seu olerite. Tá certo? Esse imposto. Muito bem. O que aconteceu? O Ramalho da Construção nos chamou, apresentou esta situação, sempre preocupado com a categoria de vocês. Doutor, o que é que nós podemos fazer em prol da nossa categoria? Já que eles sofrem a incidência disso, os empregadores não estão autorizados a deixar de fazer incidir essas verbas, e nós temos essa prática, mesmo indevida, reiteradamente acontecendo, e um dinheiro para trás a recuperar. Então, Ramalho, nós temos uma solução. Vamos mover uma ação coletiva em nome do Sintracom, né,
fazendo este pleito perante o judiciário, e aqueles trabalhadores que quiserem aderir e vir conosco nessa empreitada, aderirem a essa ação coletiva, para que deixem de sofrer tais injustiças. O Ramalho imediatamente, preocupado, onde eu assino? Por onde a gente começa? Isso foi no meio da pandemia, no ano passado, mesmo assim a gente conseguiu se reunir, debatemos, e aí, naquela oportunidade, era meio do ano mais ou menos, era mês de junho, fechamos essa parceria, reunimos os nossos esforços e promovemos a ação coletiva do Sintracom contra o INSS, em prol de cada um de vocês, né, porque o sindicato ele tem isso, né, ele tem essa força de litigar por vocês em juízo, e essa ação já está em andamento, né? Essa ação já está lá. A chance de ganharmos essa ação ela é muito grande, porque, como eu disse, as decisões dos tribunais, elas parametrizam as próximas decisões. Como nós já temos decisões muito favoráveis a respeito da não incidência, da impossibilidade de incidência desse imposto, de determinadas verbas, porque a discussão não é nova, a discussão é antiga, então a possibilidade de nós ganharmos essa ação, ela é muito grande, né? Como eu faço para aderir, então? Né? Já que nós já temos essa intenção de trabalhar por vocês, de resgatar o que indevidamente está sendo descontado, né? E passar a não sofrer mais essas incidências. Né? Como que eu, trabalhador, faço para aderir a isso? Claro que eu quero, é dinheiro, né? Como você mesmo falou, né, Ramalho? Dinheiro sempre é bem-vindo, ainda mais na nossa situação atual. Está difícil para todo mundo. Então, vamos lá. Tudo o que a gente quer é dinheiro. Então, hoje, qual foi a nossa solução? A ação já está em andamento. Qualquer um de vocês que quiser estar conosco nessa empreitada de resgatar esse dinheiro que é de vocês, já está apto a aderir a essa ação coletiva. Tá certo? E como é que nós imaginamos num primeiro momento? Num primeiro momento, a gente ia fazer oportunidades igual hoje, trazendo a vocês esse tema, dizendo que é de grande relevância, e aqueles interessados, a gente ia montar uma mesinha aqui, vocês iam assinar um termo de adesão a essa ação coletiva, e nós passaríamos a representá-los em juízo, em nome do sindicato. Acontece, Ramalho, que a categoria de vocês, felizmente, é uma categoria muito grande. E a gente viu algumas limitações de fazer esse tipo de situação. Talvez a gente não conseguisse atingir todo mundo que tem esse direito se a gente fizesse dessa forma presencial, ainda tem Covid, quer dizer, tem alguns complicadores que foi um novo desafio que a gente teve que ir buscar soluções. Qual foi a solução que nós criamos para que você, trabalhador, desde já, faça essa adesão e caminhe conosco nessa empreitada? Foi a criação de uma ferramenta tecnológica, tá certo? Um portal eletrônico na internet, que se chama Colaborador Online, tá certo? E esse portal eletrônico, buscamos uma empresa de tecnologia parceira, fizemos a parceria com ela, e hoje, entrando neste site, Colaborador Online, não ainda, porque ainda a gente está implantando até o final dessa semana, então, mais tardar, a partir da semana que vem, você que se interessar em caminhar conosco nessa empreitada, para aderir a essa ação coletiva, para conseguir resgatar esses valores, pode entrar neste portal, Colaborador Online, e fazer a sua adesão online, vencendo mais um obstáculo, que é essa pandemia, esse obstáculo de não conseguirmos estar no corpo a corpo para conseguir o nosso objetivo. Alguns detalhes importantes. A ação já está proposta, Ramalho. A ação coletiva já está proposta.
Mas uma ação judicial, ela é um pouco demorada. Quanto tempo, mais ou menos, nós vamos levar para essa ação chegar à sua destinação final, ter o seu julgamento final? Imaginamos aí entre 2 anos e 2 anos e meio. Não é tudo flores, é uma batalha que nós vamos ter que insistir, né? Uma batalha grande que a gente tem pela frente. Então, temos 2 anos mais ou menos de ação pela frente, muito embora a adesão já possa ser feita agora, tá? Através dessa ferramenta, Colaborador Online Ademais, além de fazer a adesão, ou seja, além de você nos dar a oportunidade de representá-lo em juízo pela via do sindicato, a própria ferramenta, no momento oportuno, vai conseguir se comunicar com vocês para falar quais são os documentos que vão ser necessários vocês nos entregarem, para a gente comprovar que você tem esse direito, né? Para fazer o cálculo efetivamente e individual de cada trabalhador do quanto que foi descontado indevidamente, e isso tudo através dessa ferramenta Colaborador Online. Tá? Doutor, quanto mais ou menos eu devo ter lá para receber, que isso é o que a gente mais quer saber. Eu também quero saber quanto eu tenho para receber, e vocês também, obviamente, sempre é uma pergunta. Nós fizemos um trabalho de levantamento e baseado mais ou menos no piso salarial, na média da categoria de vocês, nós chegamos à conclusão de que talvez a média por trabalhador a ser recuperada seja algo em torno de R$ 1.500, R$ 1.700, tá certo? Isso quer dizer que tem gente com mais de R$ 3.000, R$ 4.000, e tem gente com um pouquinho menos. Isso é média, tá? Isso é uma média. É um bom dinheiro. Para quem não estava esperando, é um bom dinheiro, né? Então, qual é o desafio agora? O desafio agora é trazer a vocês essa situação, convidá-los a entender um pouco mais, né? O próprio portal Colaborador Online, ele possui alguns vídeos explicativos, né, do que seria essa nossa atuação. Ele tem perguntas e respostas frequentes que o pessoal faz e está lá também, nesse Colaborador Online. E se convencer, e se quiser caminhar conosco nessa empreitada, que faça a sua adesão, via portal. Eu não sei se eu fui assim, bastante claro, mas assim, em linhas gerais, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Quero que vocês também, quero abrir para dúvidas, né, Ramalho? Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, nós estamos aqui para esse bate-papo, para essa troca de figurinha, nós estamos começando isso agora, né? É algo que a gente está implementando agora, então essa troca de informações, essa troca de experiências, essa troca de figurinha que a gente faz aqui é muito importante para nós. E eu fico aberto aqui a qualquer dúvida que vocês tiverem, a qualquer sugestão, a qualquer tipo de situação que vocês queiram. Está aberto para vocês, para a gente conversar e bater esse papo e tirar qualquer tipo de dúvida. Tá bom. Doutor Marcelo, agradeço muito. Obrigado. Peço aqui que só aguarde. Gostaria de pedir uma salva de palmas para os companheiros, para o doutor Marcelo. Obrigado. Antes da gente abrir aqui as perguntas, porque eu acho que as perguntas são muitas aí pelos nossos trabalhadores. Eu gostaria de fazer só uma pequena intervenção para que o companheiro entenda o seguinte. Hoje, já foi descontado de nós, individualmente, esses valores. Não por conta do empregador, porque por força de lei, Exato. O empregador nosso, ele é obrigado a descontar. Mas não podemos rever esse dinheiro. Esse dinheiro está com o INSS. O INSS, ele institui o imposto, mas ele acaba indo além do que ele determinou. Essa é a grande verdade. Em resumo, é isso. O que ocorre, meus companheiros? Nós temos a oportunidade, aquelas pessoas que estão aqui presentes na obra, aquelas pessoas que estão nos assistindo na live,
Pode também enviar suas perguntas, que a nossa equipe de assessoria vai repassar para você. Tá? Ótimo. Os companheiros estão assistindo em outras obras, que são muitos, através da internet. Isso é fantástico, mas o mais importante que tudo isso, a média que foi levantada foi uma média baseada no salário que está registrado em carteira dos companheiros. Mas o companheiro ele pode ter um pouco a mais, ou até muito a mais que isso. Porque tudo isso pode estar influenciando através das horas extras do trabalhador, do companheiro, através dos prêmios que os companheiros receberam, enfim. Aqueles valores que foram lá, que fugiram dessa regra, que está sendo debatida, que está sendo questionada na Justiça, nós temos a grande possibilidade de retornar esse dinheiro para nós novamente. Desde já, eu acho que não só o Ramalho, mas eu acho que eu mesmo também sou um, como outros diretores, doutor Marcelo, vamos aderir ao colaborador. É isso aí. Porque eu acho que essa ferramenta é uma ferramenta, e essa parceria que foi envolvida entre Sintracom São Paulo e o escritório Hamilton Paulo, com o doutor Marcelo, foi uma parceria fundamental para que a gente pudesse levar isso para todos os trabalhadores. Daqui a uma semana, daqui 7 dias, essa ferramenta eletrônica ela vai estar pronta, segundo o doutor Marcelo. Semana que vem, segunda-feira, mais tardar. Maravilha. Quem vai receber essa informação em primeiro lugar? Os nossos associados, que a gente tem todo um banco de dados deles, os companheiros vão estar recebendo esse SMS através do sindicato, através da equipe do sindicato, para que o companheiro possa estar fazendo essas adesões. E a nossa equipe toda de base depois vai levar para outros canteiros, e eu acho que é aí que tem que funcionar bem entre nós, que é uma única só família, que é a família da construção civil, é a Rádio Peão. Informar para outros companheiros e outros companheiros que existe essa grande ação, essa grande parceria promovida pelo Sintracom São Paulo, sua diretoria, através do comando do companheiro Ramalho, para todos os trabalhadores da construção, envolvendo o mestre, envolvendo engenheiro, envolvendo trabalhador de campo, produção. Quer dizer, o leque é muito grande, porque a cadeia produtiva é um só. Do ajudante da obra ao dono da empresa é uma família só, é um leque só. Tá certo, meus companheiros? Companheiro Atevaldo, já temos perguntas? Eu queria fazer uma pergunta aqui, que eu acho que vai ser importante para todos os trabalhadores, e quem sabe aqui, se eles param de se inibir, também começam a fazer as perguntas deles. Vamos se soltar. Porque nós estamos aqui para tirar dúvidas. Doutor, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: eu trabalhei 10 anos na Encol, e eu tirei lá, nesses 10 anos, em torno de 4 férias, né? Então, sobre as minhas férias e o meu texto de férias, foram descontados em INSS, né? E também, no meu 13º salário, nesses 10 anos, né, os 10 anos de 13º salário, ele também foi descontado em INSS. Trabalhei depois 17 anos na Qualienge, a mesma coisa, né? Eu, como fazia folha de pagamento, e eu sei como funciona, que eles, na verdade, o próprio sistema tinha essa tributação, né? Tipo, automático, né? Era automático. Exato. Automático no aviso indenizado, automático no 13º salário e automático nas férias. Era parametrizado, né? Exato. Tá, então eu queria perguntar para o senhor, isso é possível? Como que eu tenho que fazer? E se essa ação é rápida e se eu preciso pagar alguma coisa? Pois não. Então, o que é que você tem que fazer? Na verdade, o trabalho todo é nosso, né? Ao trabalhador, basta que faça essa adesão e aí a gente começa a trabalhar por vocês, né? A linha do tempo correta é a seguinte: primeiro, nós vamos ter que esperar a decisão da ação judicial. E aí a gente entra naquela situação de ter uns 2 aninhos aí pela frente, 2 anos e pouco, mais ou menos. E enquanto isso, nós estamos informando a vocês o resultado dessa ação. Porque pela ferramenta Colaborador Online, nós temos também como te informar. O que você faz, na verdade, nessa ferramenta Colaborador Online, nada mais é do que um perfil. Você cria um perfil seu lá, como se fosse uma rede social, por exemplo, né? Você vai colocar o seu nome, os seus dados, você vai ter login, você vai ter senha, né? Então você vai seguir passo a passo o que a ferramenta vai te solicitar, mas o que você vai estar fazendo, na verdade, nada mais é do que isso. Um login, vai ter senha, e aí você vai ter acesso a tudo que está acontecendo na ação judicial e nas ações que nós estamos tomando para recuperar esse seu dinheiro.
tá certo? Sempre que você desejar ter informações a respeito do andamento das nossas ações, você faz o seu login, você faz a sua senha, você coloca o seu login, você coloca a sua senha e você tem acesso a todas essas informações. Total transparência. E não somente isso, nós mesmos, por iniciativa da própria ferramenta, vamos mandando para vocês essas informações. Olha, a ação judicial está nesse pé, pessoal. A ação judicial foi contestada pelo INSS. Olha, o juiz decidiu a nosso favor. Quer dizer, esta comunicação, via ferramenta colaborador online, ela vai existir. Porque você vai ter seu login, você vai ter sua senha, você vai colocar os seus contatos para a ferramenta, seu e-mail, eventualmente o seu telefone, o seu celular, ou seja, você pode receber uma mensagem, você pode receber um e-mail, e nós vamos nos comunicando lá. Então, respondendo aí a questão do Atevaldo, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é que você não tenha trabalho nenhum a não ser estar informado a respeito das ações que nós estamos tomando em seu favor, né? Lá para frente, daqui a 2 anos, mais ou menos, 2 a 2 anos e meio, nós vamos, através da ferramenta, entrar em contato com vocês para dizer quais os documentos que você vai precisar nos enviar, para que a gente consiga, depois da decisão da ação judicial procedente, quais as informações que nós precisamos de você, quais são os documentos que vocês precisam nos mandar para que a gente consiga fazer o cálculo individualizado de cada um de vocês. Doutor, por que a gente já não faz o cálculo desde já? Né? Por que a gente já não manda essa documentação e vocês já fazem esse cálculo? Por um simples motivo. Eu não disse que nós vamos pegar os 5 anos para trás e pedir, só que além dos 5 anos para trás, tem os 2 anos de curso da ação judicial. Se eu peço para vocês a documentação que eu preciso para já fazer esse cálculo agora, eu vou ter que ter 2 trabalhos e vocês têm que ter 2 trabalhos de me enviar. Os 5 anos e os 2 anos de trâmite. Qual é a solução que nós adotamos, Ramalho? A de esperarmos, a de fazermos essa adesão com vocês agora, irmos nos comunicando, informando para vocês o resultado dessa ação, e quando, do final desta ação, daqui uns 2 anos e pouco, chegar um momento em que nós entremos em contato e falamos, agora a gente está precisando dos olerites de vocês, porque nós já temos a decisão judicial favorável, e agora nós vamos trabalhar no cálculo individualizado de cada um de vocês para receber o que de indevido aconteceu no olerite de vocês. Ramalho, respondi a sua demanda, que provavelmente era a questão de muitos de vocês. Temos uma pergunta aqui. Isso. Não, era a pergunta que eu tinha feito, lembrando aqui para todos os participantes, que são todos os trabalhadores aqui da Toledo Ferrari, da TF Engenharia, né, que estão participando dessa live Café com Ramalho. Aqui tem cerca de 200 trabalhadores, doutor. Nós estamos distribuindo um material informativo que deve estar na mão dos trabalhadores, e eu gostaria que os trabalhadores levassem para casa, sabe por quê? Porque esse material tem lá o site, todos os caminhos que o doutor está falando aqui, como que você deve proceder, ok? Isso já está disponível, se vocês entrarem nesse site, vocês já conseguem fazer o preenchimento desse formulário. A partir de amanhã, Tevaldo. A partir de amanhã, né? Tá. Entre hoje e amanhã. Ok. Tá? Então, entre hoje e amanhã já está disponível esse formulário, tá? Quando você preenche esse formulário, eu imagino, não falei com o doutor ainda, vocês vão receber uma mensagem dizendo, aguarde, obrigado por vocês terem participado, não é isso, doutor? Exato. Eu acho que vocês vão receber uma mensagem e vocês vão poder, pelo que eu conversei com o doutor, acompanhar o passo a passo, né, dessa ação, não é isso, doutor? É isso aí. A ferramenta ela tem essa possibilidade de interação. Nós não queremos que vocês fiquem, façam essa adesão e fiquem órfãos de notícias, de informações acerca do que está acontecendo. Pelo contrário, nossa ideia é que seja bem transparente, Ramalho. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter alguma demanda judicial, né? Mas muitas vezes o advogado pega e sai, né? E nunca mais tem notícia, mas infelizmente.
a ideia da criação dessa ferramenta, ela supre tudo isso. Quer dizer, vocês têm como entrar em contato conosco através da ferramenta, e a ferramenta também interage com vocês para trazer todas as informações pertinentes. Obrigado, doutor Marcelo. Por favor, nosso pessoal da assessoria, tem companheiros, por favor, companheiro... Tinha uma pergunta aqui do... O companheiro, só dá o primeiro nome, companheiro, se fica à vontade, se puder dar, e fazer a sua pergunta. Meu nome é Márcio, bom dia, doutor. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Tenho duas dúvidas que eu gostaria de tirar com o doutor. Referente ao adiantamento salarial, muitas das vezes ele vem com desconto, que é o vale, né? Chamado vale, do dia 20. Ele vem com desconto. Se esses descontos ele é lícito, e se eles também estão entrando nessa categoria do INSS, e essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, a dúvida minha, é que como assim, se a gente não tiver os nossos Aurelite, como o senhor pronunciou, de firmas de 20 anos atrás, como que a gente vai poder estar fazendo assim um aplicativo ou um sistema que vai poder nos dar esses dados para poder estar chegando à mão do doutor? O seu nome mesmo é? Márcio. Márcio, é o seguinte, com relação à sua primeira pergunta, alguns descontos eles são devidos, sim, eles são lícitos. Claro que isso não é algo que a gente pode generalizar. Então, eu não sei exatamente quais são os descontos a que você está se referindo, mas precisava ver exatamente que tipo de desconto é esse para saber se ele pode acontecer ou se ele não pode acontecer. Tá? A respeito da sua outra questão foi... Qual foi a outra questão? Como que a gente conseguiria... Com relação à documentação, essa pergunta é muito pertinente. Por quê? Porque hoje, o seu empregador, ele é obrigado a informar para a Receita, para informar ao INSS, de forma eletrônica, os descontos que ele fez. E essa obrigatoriedade de fazer, ela já vem num período superior aos 5 anos que nós precisamos. Então, você não precisa ter esses olerites guardados, porque o seu empregador obrigatoriamente tem. E tem de forma eletrônica. Né? Então, quando chegar o momento certo de você querer essa documentação, o seu empregador ele é obrigado a te fornecer, e ainda de formato eletrônico. E isso vai bastar para que a gente tenha as informações que a gente precisa. Então, não se assua, doutor, eu não tenho os meus olerites físicos. Excelente a sua ponderação. Não precisa. O empregador é obrigado a manter isso no banco de dados deles, e ele tem essas informações, e lá no futuro a gente consegue com ele. Doutor Marcelo, só fazendo um complemento com o Márcio, viu, companheiro Márcio? Na verdade, no vale adiantamento não pode haver desconto, tá? Depois nós vamos ver o que está ocorrendo para verificar direitinho no seu olerite o que está acontecendo. Mas no adiantamento salarial tem que ser líquido os 40% sobre o seu salário. Em relação a essa, sim. Para você receber, tá? Então depois nós aqui do sindicato vamos dar um bate-papo com vocês para ver o que realmente está acontecendo, tá certo? Por favor, mais um outro companheiro que tem outra dúvida. Pois não. Nome, só o primeiro nome, meu companheiro, e a pergunta. Nelson, Obrigado. Meu nome é Nelson, bom dia, pessoal. Eu gostaria de saber do doutor sobre a gente estar enviando os dados pessoais da gente via internet. Não é muito arriscado? Porque hoje em dia tudo é clonado, hoje em dia tudo é puxado. A pergunta é boa e a pergunta é pertinente no mundo que a gente está vivendo. Vocês sabem que atualmente tem uma lei nova, que é a Lei de Proteção de Dados, né? E essa ferramenta ela está estritamente cumprindo estritamente a nova diretriz da Lei de Proteção de Dados. Então, o que hoje se recomenda, né? Hoje se recomenda que esses dados pessoais de vocês eles sejam confiados a ferramentas que sejam que tenham um mínimo de confiabilidade, né? Hoje realmente a gente não pode confiar os nossos dados a qualquer um, né? Agora, essa ferramenta colaborador online ela é estritamente segura. Ela segue as diretrizes da Lei de Proteção dos Dados e não tem nenhum tipo de perigo
que vocês estejam sofrendo, porque o tratamento dos dados vai seguir exatamente a lei de diretrizes atual e recentemente promulgada, tá bom? Maravilha. Fiquem tranquilos em pela- relação a isso. Parabéns pela pergunta aí, ao companheiro. Muito importante. Pois não? Ô, doutor, eu queria responder essas duas perguntas da lei de proteção de dados, até para a gente deixar o trabalhador mais seguro. A lei de proteção de dados é o seguinte: nós, em todas as obras que a gente vai, que pega o dado de vocês, a gente se compromete, por exemplo, através da ficha que vocês assinam de associados, de guardar o dado de vocês. Se vazar, a responsabilidade é do sindicato. A gente tem todos os processos de acordo com a lei de proteção de dados, e o sindicato tem um contrato com a empresa do Dr. Marcelo, também, né, resguardando esse dado de vocês. Por exemplo, se houver algum vazamento, por exemplo, há responsabilidade criminal com isso. A outra coisa é o seguinte: eu queria falar, doutor, sobre, para não deixar ninguém sem pergunta, sobre o vale adiantamento. No vale adiantamento, a empresa ela é obrigatória, conforme a nossa convenção, em dar o olerite para o trabalhador. Tem algumas empresas que não dão. Elas depositam lá e o trabalhador vê o valor e fica aquela dúvida. Na cláusula 32ª da nossa convenção coletiva, diz que quando a empresa descumpre qualquer cláusula da convenção coletiva, ela é passiva de uma multa de 10% revertida para o trabalhador. Nós já demos essas multas em várias empresas, ou seja, 10% do salário do trabalhador para ele, né? A empresa que não der o olerite, ela é passiva dessa multa. É só denunciar para a gente que a gente vem e toma o nosso posicionamento. O que há desconto no vale adiantamento é quando um trabalhador, por exemplo, ganha um pouquinho a mais, tem empresa hoje que coloca a tarefa por dentro, isso tributa no imposto de renda e no adiantamento faz a retenção, certo? Dependendo do sistema da empresa, porque às vezes a empresa é sistema caixa, sistema competência, tá? É nisso. INSS não pode haver desconto no vale adiantamento de vocês. Pode haver o seguinte, no imposto de renda. No imposto de renda, quer dizer, é uma retenção, né, que chama, né? Eles fazem uma renda, isso aí é legal, tá? Isso é legal. Depois ela transita na folha de pagamento, que é o olerite de vocês do pagamento. Não sei se eu fui claro para vocês. Tá bom, doutor? É isso aí. Perfeito. Mais alguma pergunta? Na Vamos live? lá. Qual a Vamos lá. pergunta? Bom, é uma pergunta que veio da live do Fabrício. Obrigado, Fabrício, por estar nos assistindo. Ótima pergunta. Doutor, ele pergunta aqui: sou de uma outra categoria, tenho direito a esse resgate também? E minha família? Boa. Fabrício, obrigado pela sua participação. Veja, aqui nós estamos discutindo uma ação da categoria que o Sintracom representa. Como eu disse no começo da minha explanação, não somente a nossa categoria, mas qualquer trabalhador do Brasil, ele pode sim pedir essas restituições e pedir para que não mais sofra esse tipo de desconto indevido, que seja considerado indevido, através de ação individual. O que eu aconselho o Fabrício? Verificar se o sindicato da categoria dele promoveu alguma ação parecida com a nossa, coletiva, do sindicato da categoria dele. Acaso isso não tenha acontecido, ele pode procurar um advogado e fazer uma ação individual, né? Litigar individualmente. Aqui nós litigamos coletivamente pela via do sindicato. Então, primeira coisa, Fabrício, procure saber se o seu sindicato, o sindicato da sua categoria, tem uma ação coletiva parecida com a nossa aqui. Se isso não tiver sido feito pelo sindicato da sua categoria, basta procurar um advogado e pedir uma ação individual, os mesmos pleitos que nós estamos fazendo aqui de maneira coletiva. Doutor, aproveitando, outra pergunta aqui da live, o nosso amigo Roberto. Roberto, obrigado por estar nos assistindo. Eu vou poder sacar tudo de uma só vez e em dinheiro a ação judicial? Roberto, bom dia a você também, obrigado pela participação. A resposta é afirmativa, né? Qual vai ser o caminho da ação judicial, Ramalho? O caminho da ação judicial vai ser, primeiro nós precisamos de uma sentença do juiz que
que determine que de fato isso é indevido, cuja chance de êxito, já expliquei a vocês, é bem provável, diante do que nós temos acompanhado de outras decisões de tribunais com as mesmas discussões. Tendo essa decisão judicial, nós vamos passar a individualmente cobrar o INSS. E o INSS vai pagar em um montante, e nós vamos proceder ao levantamento desse dinheiro em favor de cada um de vocês, em cada um dos trabalhadores. Então a resposta é afirmativa. Vai receber de uma vez, vai demorar um pouco pelo trâmite que nós ainda precisamos passar. Como eu disse, essa ação no mínimo vai demorar 2 anos, 2 anos e meio, mas quando sair, vai sair de uma vez só. Nós vamos levantar e destinar ao trabalhador. Maravilha. Doutor, mais alguma pergunta? Pois não? Meu companheiro, Pois não. só o primeiro nome, a pergunta. Obrigado pela participação. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Meu nome é Jorge. Bom dia, Jorge. A pergunta que eu queria fazer era o seguinte. No contra-cheque da empresa que eu trabalhava, ela consta ali que a gente está descontando o FGTS e tal, mas quando a gente vai na caixa, puxar o comprovante ali, então não aparece registro nenhum. Que ela foi descontada, nada, não passou nada para o governo, entendeu? E como é que fica essa situação? A pergunta é importante. Na verdade, vejam bem, o que é o correto da empresa fazer, né? O correto da empresa fazer é descontar no Olerite e, como eu disse na minha explanação, recolher a guia em favor do INSS. O que acontece às vezes é que a empresa desconta do trabalhador e acaba não recolhendo para o INSS. Ela está errada. Aí é um outro problema que a gente não vai solucionar com as ações que a gente está fazendo aqui com a ação coletiva, mas através de uma ação específica contra a empresa para que ela efetivamente faça esses recolhimentos. A gente não consegue resolver pelas ações que a gente tem aqui, né, de recuperação disso, porque a nossa ação é contra o INSS. Nesse caso, quem está errado? A empresa, por não ter feito o recolhimento. Então, a gente precisa de uma ação específica em face dessa empresa para que ela efetivamente promova esses recolhimentos. No caso da nossa empresa, o rapaz pegou o dinheiro, o dono da empresa pegou o dinheiro, meteu no bolso e sumiu. Imagino. Acontece, infelizmente. Ninguém responde alguma coisa para nós, entendeu? Esse é o caso de muitos aqui. Meu companheiro, eu vou aqui, se o doutor Marcelo me permitir, que a gente está ao par de todo o processo do companheiro, mas isso é importante, esse bate-papo é importante. Primeira coisa que todo companheiro tem que entender, FGTS não é descontado do trabalhador, é uma obrigação do empregador a recolher do companheiro mensalmente junto à sua conta ativa da Caixa Econômica Federal, que é a sua conta do FGTS, do Fundo de Garantia. Quando há esse tipo de ação, que aparece lá, que ele é obrigado, o empregador é obrigado a mostrar no teu Olerite, mês a mês, o que deveria ser depositado referente aos 8% do seu FGTS na sua conta. Ele não recolheu, cabe ao empregador principal fazer através de um processo e através do sindicato uma ação para que isso seja recolhido, né? E caso o seu empregador sumiu, desapareceu, não recolheu, ficou um período por fora, aí é um outro processo jurídico também com apoio do sindicato, que aí nós vamos buscar a tomadora principal, no caso as construtoras que contrataram esse empreiteiro que deixou aí para o trabalhador não ficar na mão. O companheiro Atevaldo pode até fazer um complemento. Obrigado, Isso. meu companheiro. Trabalhador, como o companheiro Júnior falou aí agora, Ramalho Júnior, o FGTS não é descontado de nenhum trabalhador. Ele é discriminado no Olerite de pagamento para dizer que que está sendo depositado aquele valor, certo? O trabalhador sempre aborda a gente dizendo que ele é descontado, mas ele não é descontado, tá bom? Não é desconto. A outra coisa, só para a gente não sair do foco, porque a gente sabe que quando a gente vem fazer uma live na obra, os trabalhadores querem fazer várias perguntas e é normal isso. Mas nós podemos vir aí numa outra palestra para deixar as coisas livres, né? Pergunta livre. Hoje nós viemos aqui falar de recuperação, de restituição do INSS descontado indevido de vocês. Mas também, doutor, eu não poderia deixar de falar para os trabalhadores, que ninguém perguntou e eu estava esperando alguém perguntar, essa ação, doutor,
ela vai ter custo, eu sei que vai ter um custo diferente para o sócio, né? Exato. E eu sei que também o trabalhador ele tem uma opção, ou de pagar na hora, ou de pagar só no processo, né? Então, eu gostaria que o doutor esclarecesse para o trabalhador, para que o trabalhador também não ficasse com dúvida, né? Tá? Porque senão depois a gente vai terminar aqui, aí vocês não falaram que ia ter custo, tal e tudo, né? O sócio, eu sei que ele vai ter um valor diferenciado, não é isso, doutor? O que na verdade vai ter custo é a adesão ao portal colaborador online. A ação já está proposta, para isso não tem custo nenhum. Agora, para que seja possível a adesão, a gestão de toda essa documentação, vocês imaginem, a categoria de vocês, tem mais de 300 mil, Ramalho? 300 mais mil. de 300 mil 300 pessoas. aqui, só na base da capital. Quer dizer, a ferramenta ela tá disponível, mas ela tem um custo de gestão de toda essa documentação, de elaboração de cálculo. E para isso, para a adesão, há uma taxa de adesão, que é baixa, né? Ela funciona da seguinte maneira: você pode ser associado ao Sintracom ou não associado ao Sintracom. Você pode escolher pagar agora ou você pode somente pagar quando o seu dinheiro sair. Tá certo? Então, se você é associado do Sintracom e paga agora, paga na hora da adesão, você paga R$50. Tá certo? Se você é associado ao Sintracom e quer que só ao final, quando o seu dinheiro vier, você seja descontado desse valor, R$70. Se você não é associado ao Sintracom e quiser pagar neste momento, R$100. Se você não é associado ao Sintracom e você vai só pagar ao final, só sofrer o desconto quando o seu dinheiro sair, R$120. Então, nessa escala, 50, 70, 100, 120. Maravilha, doutor Marcelo. Eu achei... Lembrando que essa é exatamente uma opção de vocês. Vocês podem querer pagar agora ou somente ao final, quando o dinheiro sair, né? Sendo associado ou não sendo associado. Bom, eu achei a pergunta pertinente, muito pertinente, e eu acho que é fantástico. Por quê? Porque, doutor, nós já estamos acostumados a tomar muito calote de empreiteiro, de gato. Que a gente chama de gato ruim. E muitas vezes nós temos que recorrer a advogados para buscar numa ação trabalhista futura aquilo que é de direito nosso. E até hoje, meus companheiros, eu falo aqui para os companheiros o seguinte: o companheiro às vezes fala assim, R$50 é muito, R$70 é muito, R$100 é muito, R$120 é muito. Mas vocês já viram algum relógio trabalhar de graça? Vocês já viram algum advogado entrar com uma ação trabalhista contra a empresa e não exigir, no mínimo, 30% sobre a ação ganha? Então, quando a gente faz aquela continha básica, daquilo que a gente vai receber, mais do que justo por fazer essa coisa toda. Agora, onde que está a vantagem? A vantagem está nos companheiros que são sócios do sindicato. Por isso que eu sou sócio, muitos companheiros aqui são sócios, porque os companheiros que são sócios não vão pagar R$120, vai pagar 50. É isso aí. E lá ou 70 frente, se não quiser desembolsar agora e só quando o dinheiro sair. Maravilha, doutor. Mais alguma pergunta, meus companheiros? Vão ficar aqui. Nós temos um tempo aqui que acho que o pessoal está pedindo para encerrar, né? Ótimo, maravilha, doutor, maravilha. Quero chamar aqui o meu companheiro Atevaldo para fazer o encerramento dessa live. Desde já, antes de passar a palavra para o Atevaldo, quero aqui agradecer mais uma vez a direção da Toledo Ferrari, do Cid, do Zé Eduardo, do Marino, que é o gerente da obra, do engenheiro Rodrigo, do engenheiro Luciano, do engenheiro Caio, de toda a sua equipe administrativa por ter nos recebido tão bem, e a todos os nossos companheiros da construção civil, que, poxa, foi show de bola esse café da manhã. Muito obrigado mesmo, antes de passar a palavra para o companheiro Atevaldo. É contigo, meu irmão. É isso aí, gente. Obrigado aí pela participação do doutor Marcelo, do Ramalho Júnior, nosso diretor executivo do sindicato. Eu tenho o prazer, a satisfação de dividir a base, né, de compartilhar a base com o Júnior. Nós somos o gerente de base, né? A gente responde direto para o Ramalho. Todas as ações que nós fazemos com os trabalhadores nas empresas, a gente se reporta direto ao Ramalho, mas quem toma conta de toda a base São Paulo, 2.000 canteiros de obra e 300 trabalhadores, é eu e o Júnior.
costumamos dizer que somos irmão gêmeo, né? O pessoal fala que eu sou filho do Ramalho, né? E o Júnior é o filho de... Legítimo, né? Mas é uma satisfação muito grande a gente compartilhar isso. E dizer para vocês baixarem o aplicativo do sindicato, que é Sintracom SP. No nosso aplicativo tem uma série de vantagens para vocês. Nós somos um clube de vantagem. O sócio não é sócio do sindicato só porque a gente tem que defender os direitos dele. O sócio, ele é sócio do sindicato porque nós temos um vasto clube de vantagens dentro do nosso aplicativo. Quem é sócio do sindicato pode comprar em mais de 3 mil lojas credenciadas pelo Brasil. Nós temos uma rede hoteleira com 68 hotéis no Brasil inteiro. Nós temos a Localiza, temos a Movida, temos o Magazine Luiza, o Magalu, né, que você pode comprar em toda a rede credenciada. Nesses Black Friday aí você pode aproveitar os 70% de desconto. Nós temos Casas Bahias. Nós temos 18 universidades que vai de 20% a 80%. Imagina, você estuda hoje na Unisa, você, a esposa do trabalhador, o filho do trabalhador, com um desconto de 80% na Unisa, né? Você vai, de repente, vai fazer um curso de direito, né, doutor? E vai desembolsar 20%. Então, isso é um clube de vantagem. Então, gostaria que vocês abaixassem esse aplicativo, falassem para as esposas de vocês que existe esse aplicativo, falasse para os filhos de vocês que existe esse aplicativo, porque esse aplicativo nós desenvolvemos para vocês, né? Porque o dinheiro do sindicato não é nosso, é de vocês, né? Quando a gente diz que todos os trabalhadores, para tornar um sindicato mais forte, seja sócio, é para isso. Nós também, só para dar uma satisfação para os trabalhadores aqui, companheiro Júnior, nós também protocolamos no Sinduscom, Sindicato Patronal, ontem a nossa convenção coletiva, o nosso pedido de aumento. Nós não ficamos satisfeitos com a frase irônica que o Sinduscom escreveu para nós. Isso não dá garantia de database. Imagina, se eles não garantirem nossa database, nós vamos fazer greve em todas as obras de São Paulo para fazer valer a pena o direito dos trabalhadores. A nossa database, ela vai ter que ser garantida. Quando eles estão falando isso, só para mim dizer mais claro para vocês, é que dia 30/10 encerra nossos direitos. Se nós não negociar, dia 30/10, deixa de valer vale alimentação, deixa de valer o café da manhã, deixa de valer o Seconce, deixa de valer todos os nossos direitos e a gente teria só o direito da Lei 13.467, né? Que seria 30/4, né? 30/4 agora, de abril, 30 de abril agora, deixa de valer os nossos direitos da nossa convenção coletiva. E o Sinduscom, ironicamente, que não teria precisão de falar isso, falou que nós não tínhamos garantia da database. Eles nunca falaram isso para a gente, entendeu? Então, eles querem nos peitar, vamos começar a fazer greve desde agora, né? Nós estamos preparados, estamos organizados, e o Sinduscom que não tente peitar a gente, porque nós fomos parceiro. Nesse coronavírus, nós fizemos um aditivo, companheiro Ramalho, nosso presidente, que é o nosso cabeça, inteligente, e mostra que tem capacidade de fazer negociação, porque está na estrada há mais de 40 anos, negociando direito dos trabalhadores. Ramalho hoje é um exemplo para o Brasil. A CEBIC, Secov, todos respeitam o Ramalho, porque a gente é assim, quando a gente mostra os dentes, a gente morde, certo? Tudo isso para defender o trabalhador, essa categoria sofrida. Então, esse recado aqui é para o Sinduscom, é para o presidente do Sinduscom. Não tente dizer que não vai garantir a nossa database. Sabe por quê? Porque nós podemos fazer greve a partir de semana que vem com vocês. Muito obrigado.